Bom, retomando, né, para o próximo vídeo, vai falar sobre a transmissão ao vivo que eu comecei pela parte da manhã, que agora ainda amanhã, nesse momento que eu estou gravando, para falar de um assunto que ele é muito filosófico. Ele é de uma importância para a ciência sensacional. Assim, eu acho que a ciência deveria parar e pensar e começar a produzir conhecimento sobre esse assunto que eu estou abordando. E eu creio que eu sou um pioneiro, tá? Sou um pioneiro nesse assunto. Principalmente agora, como filósofo, eu estou debruçando sobre essa perspectiva que eu creio que vai acontecer do futuro, que é sobre do aquecimento global e a extinção da Terra com o inchamento do Sol virando uma gigante vermelha daqui a 4 bilhões de anos, né? Isso parece que é bobagem, porque ainda faltam 4 bilhões de anos, 3 bilhões e meio de anos para acontecer ainda, né? Essa extinção do Sol, né? Mas 3 bilhões e meio, não, 3 bilhões e meio não, é 4 bilhões e alguns milhões de anos ainda, né? Que nós já estamos ocupando 2 milênios e 22 anos, né? Então já come um pedacinho desses 4 bilhões que já se passaram, que o Sol já se passou de 2022 anos, desses 4 bilhões e meio de anos que o Sol ainda tem para sobreviver, né? Sobreviver como uma anã estrela, né? Uma estrela não. Então o Sol ele vai virar uma gigante vermelha, vai comer Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, vai consumir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e aí não vai existir mais vida. Então até lá nós temos que fazer uma projeção de conhecimento e tecnologia para fugir disso aí. Mas eu vou deixar para falar mais desse assunto, mas no finalzinho. Vamos falar mais sobre Deus. Aí a gente debruça, né? Que Deus não dá para falar sobre Deus cientificamente, mas vamos falar sobre Deus metafisicamente e tentando encontrar evidências dos sinais de Deus na natureza. E aí depois a gente debruça sobre o possível futuro que nos aguarda. A gente filosofa aí sobre esse futuro possível que nos aguarda e vamos criar uma projeção para a ciência aí, para a ciência futura poder criar um panorama do que ela pode fazer sobre o que nós construímos como filósofos e sociedade, né? O tema é: Deus é transcendente ou é imanente? Para os que acreditam que Deus é transcendente, os ateus até falam, né? Você acredita em dogmas da Idade do Bronze, que é uma coisa muito antiga, né? Todas as religiões mais antigas acreditam num Deus pessoal, ou Deus pessoal, né? Quando a religião é transcendente, o Deus é pessoal, Deus é transcendente, ele é fora da realidade do universo humano, mas o controlando indiretamente, já que supostamente ele é onipresente, mas não está no mal em si. Exemplos de imanência. Aí seriam os imanentes falando, né? Acreditamos que Deus é um ser impessoal que está presente em toda a matéria e fora dela, tanto no bem como no mal em si, Deus está lá. É como adorar as mônadas. Eu já falei no outro vídeo que não ficou com áudio, que as mônadas é o conceito de Leibniz, que ele gostava do conceito de átomo, ele falou mônadas, porque mônadas era um ser feminino espiritualizado das coisas etéreas, das coisas que são tão pequenas parecem espirituais. Ele falou assim, mônadas. Elas constituem todo o universo, toda a energia. A prevalecência da imanência se dá na presença do padrão que se repete na natureza como a fração 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, igual a 1,616. Número áureo, Φ, o número de ouro, o número de Deus.
proporção áurea, proporção divina, fractais, que é aquela concha, né, é formato de concha, a geometria sagrada, cuja algumas pessoas acreditam que algumas formas geométricas sejam mais sagradas que outras. Os deístas, né, que são aquelas pessoas que acreditam num ser superior, mas não sabem se ele é um Deus pessoal, e não tem uma constituinte religiosa, não tem dogmas, não creem em salvação, eles não têm uma vida religiosa, mas acreditam que tem um ser que criou tudo, né? E assim também acreditavam os iluministas, né? Eles adoraram o ser supremo, que é a razão ou logos, como os gregos gostavam de chamar, e para substituir a justiça divina, porque incomoda, justiça divina incomoda alguns estudiosos, né? Principalmente o livro de Daniel e Apocalipse, que fala numa justiça divina que você tem tanto por cento de gente no gozo eterno e a maioria no sofrimento eterno. Né? Que falam na morte eterna, fogo eterno, desprezo eterno, versus glória eterna, ou glória eterna versus fogo eterno, morte eterna. Substituímos essa justiça divina pela ética de Aristóteles, substituímos pela ética kantiana e pela fundamentação da metafísica dos costumes. A teoria da imanência de um ser superior e impessoal coaduna com a ciência moderna do Big Bang, origem do universo. Coaduna com a teoria da evolução de Charles Darwin, da origem das espécies. Coaduna com a ideia de um ocultista famoso, o Giordano Bruno, que acreditava nos múltiplos universos, e que, como a ciência destacou que o planeta deve ser exaurido de seus recursos muito antes de 2 séculos futuros, presumimos que, mesmo assim, a vida na Terra não esteja condenada até 4 bilhões e meio depois da Era Comum. Isso aqui quer dizer o seguinte: o cientista está falando que o meio ambiente vai ser destruído, a Terra vai ser destruída porque o homem não cuida da Terra e tal, e as geleiras vão derreter, e vai inundar tudo, e a poluição não vai deixar mais ter recurso natural, os recursos naturais vão ser exauridos porque está consumido, eles são não renováveis, não tem, são poucos os recursos renováveis, então pensando-se assim vai acabar tudo mesmo, né? Muito antes dos 4 bilhões e meio de anos, mas até lá provavelmente possa existir alguns seres humanos, né, que sobrevivam, né, a esse colapso do ecossistema, né? Mas mesmo assim, eles terão problemas daqui a alguns milênios, né? Que será isso aqui que eu vou falar. O Sol vai transformar numa gigante vermelha e vai consumir Terra, Mercúrio e até Vênus. Antes dos 4 bilhões e meio de anos depois da Era Comum, o ser humano ou vai ter que se extinguir num suicídio coletivo para evitar a tragédia, ou vai ter que desenvolver altíssima tecnologia para encontrar outros sistemas solares ou zona habitável e viver no cosmos como um nômade no universo. Se Deus for mesmo pessoal, como você me explica o paradoxo de Epicuro e as miríades de contradições bíblicas indicadas pela coleção Fábulas Bíblicas que está aí na internet, e o conteúdo refutório de Romeus Ferreira da Silva sobre o dogma da Trindade, mais o conteúdo do Rivanildo Menezes, que está aí na internet, que eu não baixei, mas está aí na internet, só comprar dele aí. E a Razão Consciência, o canal Razão Consciência fala, né? Só para pensar, será que acreditamos em Deus porque eles existem ou porque queremos que eles existem? Porque eu não quero fazer ninguém desacreditar de Deus. Quero levar você a pensar, por que Deus criaria um mundo que ele ia permitir a destruição, que o homem o destruísse, o planeta Terra, ou até mesmo que o Sol destruísse o sistema solar quase inteiro? E se ele vai destruir mesmo, se nós ainda sobrevivemos, criar mesmo essa tecnologia que eu mesmo presumo que não vá, o ser humano não tem essa altíssima inteligência, essa altíssima condição de chegar a criar uma ciência, que a ciência é o conhecimento da realidade física, para depois criar a tecnologia que é um desdobramento da ciência, para criar a máquina, né, que vai
levar todos os tripulantes da Terra, todas as pessoas da Terra, a serem tripulantes no universo, a ficarem vagando aí, de planeta em planeta, de sistema solar em sistema solar, de zona habitável a zona habitável, para não deixar de existir a raça humana. Mas aí você pensa, e os animais? O ser humano, até que eu sei, tem muita gente que gosta de carne, né? Gosta de comer carne. Você tem que levar animais para sobreviver. Aí você vê a condição para aumentar essa exploração, esse custo de sobrevivência, esse custo da manutenção e custo também da fabricação dessa máquina aí vai ser muito cara, porque você vai ter que levar a espécie humana inteira, ainda vai ter que levar os animais, as plantas, as sementes para um planeta que tenha condições de plantar, possivelmente com biomas totalmente diferentes que não vão se adaptar, entendeu? Do ponto de vista material, será que a gente tem que crer nesse Deus transcendente? Do ponto de vista material, sabendo desse futuro que nos aguarda, será que a gente tem que crer num Deus imanente? Mesmo sabendo que tem os sinais aí, a gente tem que crer nele, se ele vai destruir tudo. Aí, se é que ele vai destruir tudo e vai ter uma dimensão espiritual, eu acredito que a alma não é imortal, eu acredito que a nossa alma dura bilênios de anos, assim como as estrelas. A gente morre e depois vive numa dimensão espiritual diferente. Mas eu acredito em corpo, alma e espírito. Porque eu já vivi a experiência mística de sair do meu próprio corpo e ficar só com a alma e o espírito num corpo astral, né? Eu já vivi essa experiência. Por isso eu falo com você que eu creio por A mais B que existe o corpo, a alma e o espírito. E existe sim a experiência de que que a alma pode sair do corpo sem o corpo morrer. Existem essas experiências, não são todos que conseguem chegar a essas experiências, mas existe essa experiência. E se você que é cristão, se você que é pagão, ou se você que é de alguma religião não conseguiu chegar até essa experiência, eu sugiro a você, tente chegar a essa experiência. Porque você que crê em milagre, crê em tudo, mas não acontece nada, não experiencia nada, como você quer que outra pessoa que é ateu acredite na sua religião? Se você não consegue mostrar um parecer melhor do que o seu Deus pode fazer para melhorar a condição de vida dos descendentes da Terra, que vai haver descendentes, porque a sobrevivência da humanidade é assim. Se a humanidade chegar ao intelecto de mudar a trajetória dele para outro sistema solar, ou para outro múltiplo universo, que eu creio que ele não vai ter essa inteligência, não vai ter. Eu não sou pessimista, mas eu creio que ele não vai ter essa inteligência, essa condição de chegar, porque é muito difícil, vai ter que levar animais, vai ter que levar planta, vai ter que levar semente. E não pode, para ser ético, tem que levar todo mundo, não pode fazer que nem no filme Elísio, levar só uma parte, não, tem que levar todo mundo, aí tem que ser uma máquina gigantesca, maior que a Arca de Noé. Maior que a Arca de Noé, seriamente. E ter condição de ter combustível naquela época, nessa época futura, já ter combustível, não ser exaurido os recursos humanos, porque daqui 2 séculos já vai ser exaurido os recursos humanos, como eu estou dizendo, como a ciência fala. Como é que daqui milênios e bilênios vai ter condição de criar uma máquina para sair do sistema solar e achar uma zona habitável? Isso a astrofísica não está conseguindo descobrir planetas com zonas habitáveis. Ou se ela descobriu, ela ainda não falou pra gente onde está esse planeta com zona habitável. Estamos falando ainda sobre Marte, gente. Marte não tem vida. Marte fala sobre, talvez tenha água, não sei, tem calotas polares, não sei, mas não tem condição de plantar nada lá. Como você vai sobreviver um animal lá? Você não pode comer, não pode desenvolver uma estrutura de cadeia alimentar. Tem que ser um planeta igual à Terra, ou semelhante à Terra, um pouco igual à Terra. Não muito diferente da Terra, mas fica muito difícil levar uma tripulação de animais, plantas, seres humanos, sementes. Fica uma coisa maior que a Arca de Noé. Será que Deus não poderia levar a gente de forma natural ou impedir isso aí? Não.
fazer com que o sol fosse eterno, a vida fosse só de bilênios, a gente morrer com 100, 120 anos e depois vivesse numa dimensão espiritual, num outro universo melhor, com menos sofrimento, talvez isso seja melhor. Mas do ponto metafísico, isso a ciência não pode levar em conta isso, né? Estou querendo dizer que no ponto científico, no ponto físico, a ciência tem que levar em conta sim o que vai acontecer com os seres humanos daqui a 4 bilhões e meio de anos. E para isso, as religiões têm que ter essa consciência ecológica e essa consciência humana do futuro que vai acontecer e se perguntar: será que o meu Deus ele vai me salvar? Salvar os meus descendentes? Será que vale a pena eu ter filho? Já falei no outro vídeo. Se a partir de agora, 2022, 2023, agora de 2023 para frente, vamos falar assim, todos os países tivessem uma cota de 50% de pessoas de cada país tivessem filhos, de 1 a 3 filhos, e os outros 50% não tiverem nenhum filho porque não querem, porque acreditam que seus descendentes vão sofrer muito mais do que os seus ancestrais no futuro, porque a tendência é um futuro apocalíptico. Isso é um futuro apocalíptico. A própria Bíblia fala, você lê a Bíblia, só fala lá de tragédia, de desgraça que vai acontecer no tempo do anticristo, da grande tribulação. Se é que você acredita nisso, né? Então, por que você vai ter filho? Por que você vai ter filho, cara? Você é mulher, você é homem, por que você vai ter filho? É melhor ter filho? É melhor que alguma parte da população tenha filho para essa parte da população cuidar dos mais velhos, que vai ser a maioria, para sustentar essa maioria mais velha. Mas essa minoria jovem, que vai sustentar essa maioria mais velha, ela tem que ser responsável de uma ética, de uma idoneidade cultural, idoneidade política. Para quê? Uma consciência supramente superior, super espiritualizada. Não é religiosa, como eu digo, espiritualizado no sentido de que sabe cuidar de si, da sua mente, da sua alma, do seu corpo, e não sabe se surtar com esse possível futuro que vai acontecer para ela, né? Porque os mais velhos vão morrer à frente e ela vai ficar, os descendentes dela vai ficar. E esses descendentes vão ter que ser os mais inteligentes do mundo. Agora vão ter que ser os que leem os escritos de Gauss, matemático, aí, príncipe da matemática, vai ser os que entendem relativismo einsteiniano. Vai ser esses caras assim. Vão ter que agora, a partir de 2023, eu como filósofo, poeta e pedagogo, eu falo. Eu gosto muito da vida, eu gosto muito das mulheres, da poesia, de amar, ser amado. Gosto da vida. Então eu quero um futuro não para os meus descendentes, porque eu não vou ter descendente, mas eu quero um futuro para os meus sobrinhos, para os meus parentes, aí para os meus amigos, para todas as pessoas que eu gosto, todas as pessoas da humanidade que devem existir, que eu creio que merecem uma vida digna. Quero um futuro bom para eles. E por isso, a juventude de agora e os pedagogos de agora têm que começar a se engajar, a se mostrarem competentes, a se mostrarem críticos, a fazer as pessoas pensarem. Se é para acreditar em Deus, então vamos acreditar em Deus. Não, se é para não acreditar em Deus, mas não vamos desesperar. Vamos ser como uma palmeira que o vento leva para um lado e para o outro, mas ela não cai. Entendeu? E vamos ser como uma rocha. Jesus não dá o arquétipo da rocha, vamos ser como uma rocha, vamos ser firme. Não vamos nos suicidar. Porque eu já falei aqui que talvez o ser humano vai ter que se suicidar no suicídio coletivo, mas para não ver a tragédia. Porque se ele não conseguir criar a altíssima ciência e evolução da tecnologia, ele vai ver
tudo acontecendo perto dele, o sol implodindo, virando gigante vermelho e comendo tudo, e ele carbonizando ali. Porque eu acredito na imortalidade da alma, no sentido, entre aspas, né? No sentido de que a imortalidade da alma ela não é imortal, no sentido eterno. Ela é mortal, mas ela dura bilênios. Não tenho nada para provar isso, mas eu acredito que ela dura bilênios, assim como as estrelas. Nós somos estrelas, nós somos centelhas divinas, nós nascemos para durar bilênios de anos. E sempre vamos sendo substituindo por novas consciências que existem. Isso uma filosofia explica, que é o todo, o hermetismo, ela explica, nós somos substituídos por outras capas de consciência. E viemos sendo encarnados nesse mundo, com novas consciências. E o meu próprio sonho explica isso. Hoje eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava me identificando como Miguel. Me chamou de Miguel, eu tinha outro pai, a minha mãe era a mesma mãe encarnada, num outro corpo, com o mesmo corpo, com a aparência do mesmo corpo, mas não era o mesmo corpo, mas era a mesma pessoa. E ela também tinha pouco estudo, eu tinha muito estudo, eu era engenheiro, e eu sabia que eu tinha feito várias construções, todo mundo sabia no avião que eu estava indo para os Estados Unidos, que eu ia fazer sucesso lá, que eu ia conhecer meu pai de lá. E, nossa, o sonho foi muito bom, gente. O sonho só provou que eu estou experimentando no mundo metafísico, no mundo espiritual. Então, boa sorte para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ficou menor que os outros 2 vídeos que eu mandei com áudio, né? Espero que tenha saído com áudio também para vocês ouvirem. Obrigadão mesmo.